Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, mais uma live nossa. Temos uma convidada especial. E hoje nós vamos falar sobre astrologia e Feng Shui. Eu vou esperar ela entrar. Curte, né? Compartilha essa nossa live para que as pessoas possam vir, muito mais pessoas assistindo. Se inscreve no canal, tá? Me segue. Depois você vai poder seguir também a Sandra. E eu espero que vocês gostem dessa live. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia Caringe, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui e faço direcionamento com as cartas, ok? O Feng Shui é aquela coisa de você organizar os seus ambientes com algumas técnicas, que é a técnica do Feng Shui. E aí nós vamos organizando, vendo que cada coisa no seu devido lugar, ok? E eu também estou fazendo um curso de baralho cigano, presencial e online, tá? E agora eu vou chamar a minha amiga que está aqui, já entrou, bateu uma live, né? Divertida, leve, gostosa. E eu espero a participação de vocês todos. E olá, minha querida! Tudo bom com você? Silvia, alegria em estar aqui. Que bom, que bom, que bom. Tá me ouvindo bem? Eu estou. Você está me ouvindo bem? Muito bem, mas eu tô com meu foninho de ouvido aqui. Qualquer coisa eu coloco. Qualquer coisa, sai correndo para pegar, mas tudo bem. Isso. Que alegria estar aqui. Finalmente deu certo, né, Silvia? Finalmente deu certo. Uhum. Eu estava falando agora no comecinho, falando que hoje nós vamos falar de astrologia e Feng Shui. Vamos fazer uma mistureba aí, uma misturada aí. Vamos ver o que acontece. E à medida que as pessoas forem entrando, vão perguntando, ou eu mesmo vou perguntar alguma coisa para você vai perguntar alguma coisa para... Que é um bate-papo, tá? Então, assim, se apresenta, fala quem é você. Vamos lá. Bem, eu sou a Sandra, sou terapeuta. Eu costumo dizer que eu sou uma terapeuta assim da alma, né? E eu utilizo algumas ferramentas. Eu utilizo a alquimia, que é uma das minhas formações. Eu sou formada pela Escola de Alquimia Floral do Joel Aleixo. São 4 anos de formação. No segundo ano a gente aprende astrologia para aplicar a saúde, né? E trabalhar com os florais. Então eu uso a alquimia, eu uso a própria astrologia, né? Que é uma ferramenta de diagnóstico incrível. Eu fiz uma pós em psicologia transpessoal, que também foi muito válida, que é uma forma da gente trazer a visão do ser, incluindo esses planos sutis, né? Esse plano mais transcendental, a gente pode dizer assim. Esse plano, né? Que a gente não toca, não apalpa, como as pessoas querem, né? Perfeito, Silvia. É o plano que a gente não toca e ele fica muito guardado num lugar. Então, com essa pós-graduação, a gente consegue trazer essa espiritualidade para um mundo acadêmico e falar sobre ele, né? A psicologia transpessoal, ela inclusive traz a utilização de estados alterados de consciência. Né? Ela é conhecida como a quarta força. Você acaba trazendo para o mundo físico, né? Isso. Tudo aquilo que está lá em cima. Então você traz e consegue aplicar na vida daquela pessoa. Isso, e de uma forma que tira a rotulagem de religião, sabe? A gente traz com mais fundamento, Silvia, acho que assim fica mais fácil. Né? Então eu uso muito do que aprendi lá. E também a Kriya Yoga, né? Eu sou formada pela escola de Kriya Yoga, dou aula lá na casa do Me explica, o que é a Kriya Yoga? Tá, eu explico sim. A Kriya Yoga
Kriya Yoga? Tem vários segmentos de yoga, né? As pessoas perguntam mesmo. É Kriya Hatha Yoga. Eu faço uma que é Hindi Mix. A professora Entendi. inventou. Então, são movimentos da dança indiana que ela mistura com yoga. Entendi. Deve ser muito Ela legal. criou o Hindi Mix. Entendi. A Kriya Yoga, ela tem por objetivo aproximar o ser a uma autorrealização. É como se fosse... eles usam a terminologia do você se conectar com Deus. Mas na verdade, você está em conexão direta com o seu self, que dentro de uma linguagem mais teosófica, fica conectar com o seu eu superior. Né? E para isso a gente... Se falam que nós somos deuses, então eu vou me conectar com o meu Deus interior. Isso. Só que para isso a gente tem que fazer alguns processos de limpeza. A Kriya Yoga, ela é um yoga de limpeza. Né? Então, acho que agora respondendo bem a sua pergunta específica, o Babaji, ele é um guru, é um siddha, o conceito vem dos siddhas. Os siddhas são cientistas do yoga. E eles são do sul da Índia, do Tamil Nadu. E o Babaji, ele foi iniciado, ele é um guru, né, que foi iniciado bem assim, acho que ele nasceu 200 anos antes da era de Jesus. E ele foi iniciado por um siddha que se diz existiu há mais de 5.000 anos. Então, o Babaji, ele fez um compilado de técnicas para que a pessoa utilizasse disciplinadamente para atingir essa autorrealização. Então, esse compilado, Silvia, ele inclui asanas, pranayamas, que são as respirações, as meditações, os mantras, os sons vocálicos e os que eles chamam de bhaktis, que é um serviço devocional. Então, você fazendo isso com disciplina diária, você vai limpando os koshas, que são os revestimentos dos corpos, e vai entrando em estados mais elevados de consciência. Você vê que combina muito com a psicologia. Você chega a usar mudras também, não? Podemos usar os mudras também. Tem mudras que tem, né? Shivalim, tem Shivaling, vários mudras. Sim, podemos usar os mudras também, com certeza, né? A ideia da Kriya Yoga é fechar um circuito energético para que haja a elevação da energia Kundalini. Né? A energia Kundalini, e nos textos sagrados, diz que é aquela serpente adormecida no Muladhara Chakra, que é o chakra básico. Então, nessa prática da Kriya Yoga, dentro desse circuito que o Babaji fez, né, esse compilado de técnicas, a gente vai fazendo e vai promovendo a ascensão da energia. Então, é bem específico, é um yoga bem específico. Trabalha muito bem, Silvia, com o Kundalini Yoga. Tá. E com o Tantra também. Então, é mais ou menos por aí. Você falando isso, é engraçado que aí vem coisa de Feng Shui. Eu falo assim, é importante, né, ter o ambiente com certo equilíbrio para você ter essa prática. Porque vai ter uma limpeza, vai ter vários processos. Muito parecido. E aí a pessoa tem que cuidar do ambiente, fazer um local adequado, se ela for fazer em casa, né? Ou quem dá essas aulas, que nem você faz, né? Um local adequado, que você vai fazer um preparo, e aí me vem um lugar meio que nem a parede que está atrás de você, que é um verde, né? Eu ia te perguntar. Vai influenciar bastante, né? Nisso, vai ajudar nessa prática. Não é isso? Eu ia te perguntar, Silvia, nessa experiência sua do Feng Shui, quando as pessoas te procuram, né, para fazer um processo de harmonização no seu lar, você deve sentir perfeitamente que aquela pessoa também precisa
se Sim, harmonizar internamente, né? Isso deve ser uma coisa que sim. você percebe claramente, né? Uma vez eu fui, eu fui fazer um Feng Shui no apartamento de uma pessoa, ela já tinha feito Feng Shui. E ela falava que o ambiente, os todos, não estava bom. Pois é, né? E estava todas as regras de acordo com o Feng Shui, porque tem algumas regrinhas, você muda, lógico, porque ninguém é igual a ninguém. Então você acaba mudando, né? Aí eu fiz alguns ajustes de leve, mas a maior parte o que ela precisava era dentro dela, É. não era fora. Né? E aí eu indiquei algumas meditações, algumas terapias, algumas coisas. O chato, vamos dizer assim, né? O ruim é que as pessoas elas acabam fazendo por um tempo e não te dão o feedback. Não te dão? Não dão o feedback, porque acham que acabou o Feng Shui, acabou, já está tudo resolvido. E não é assim. Você Não faz o é Feng assim. Shui, que é a harmonização do ambiente da pessoa, acaba sendo a harmonização da pessoa, e ela tem que ter uma continuidade de X em X tempo. Claro, É o tempo dela, não é o meu. claro, Tem que fazer concordo ajustes. totalmente. As É como pessoas... se fosse é uma terapia da casa. Sim, Só que a pessoa está incluída nisso. totalmente incluída. Ela alimenta aquela energia da casa com a energia dela, né? Então, Exato. eu pensei, eu falei assim, nossa, isso é altamente terapêutico, né? Porque Sim, as pessoas elas buscam e eu vejo que principalmente com harmonização dentro de casa, né? Elas buscam alguma coisa muito rápido. Elas acham que, sim. eu ponho uma pedra ali, uma cor ali, e as coisas se resolveram. E é meio É, como você está falando, é um trabalho interno que ela tem que fazer. esse põe a pedra aqui, muda ali, põe lá. Esse é um feng shui prático, mas assim, é, vai resolver algumas coisas. Eu estou mandando aviãozinho aqui para as pessoas. Vai resolver algumas coisas? Vai, mas tem que dar continuidade. Se não volta, né? Exato, porque se você não ficar focado naquilo, como é que você vai resolver? Perfeito. É muito uma palavra que eu gosto de utilizar e ela ainda é pouco compreendida, que é consciência. Né? Sim, Você está trabalhando na sua consciência. E eu estou direcionando muito a astrologia para esse lugar. Né? As pessoas ainda têm uma ligação com a astrologia de uma forma só preditiva. aquela coisa E assim, nossa, vê meu mapa aí e o que que acontece nele? O que que eu posso fazer? elas querem Você saber quando pode elas vão fazer, mas casar, né? Quando vai aparecer um príncipe, ou é, se está dizendo que e ela na vai mudar de astrologia emprego. também as pessoas fazem esse tipo de pergunta? Acontece sim, Silvia, porque existe um hábito das pessoas irem procurar fora uma resposta que pelo menos 99% está dentro delas. Então, Sim, a astrologia hoje, não que eu não veja a predição, eu vejo a predição astrológica como uma forma de possibilidades, probabilidades de coisas que podem acontecer, mas que vão usar sim. o arbítrio da pessoa. Eu não posso tomar a palavra dela, senão eu estou entrando no arbítrio dela. Né? E Você aí sabe entrar que eu, no arbítrio dela é entrar no karma dela. sim. Você sabe que eu Né? só fui fazer um mapa astral com os meus 40 anos. Tá? Eu tenho só um pouquinho a mais, tá? Então, foi muito interessante, porque assim, coisas que ela me falou no mapa, ela falou assim: olha, perto dos 40 você teve. Aqui tá mostrando uma separação. E eu comecei a rir, porque não tinha nem 6 meses que eu tinha separado. Eu comecei a rir, porque assim, já estava no mapa. Se eu tivesse visto isso, lido, né, lá atrás, poderia ter mudado Uhum. algumas coisas, porque é a mudança que você faz no interior, Sim, né? Mas foi mágico.
É, Foi. na verdade, o que o mapa aponta é as possibilidades de rupturas, que você pode Sim, usar isso como um aprimoramento dentro da sua relação, né? sim. Então, a gente tira o foco a consciência é sua, a escolha é sua, a gente coloca foco no ser humano. O mapa, por si só, ele oferece uma possibilidade de você usar aquilo Vários caminhos, né? para Vários o seu caminhos, várias possibilidades. isso, para o seu aprimoramento. Você ter um aspecto desafiante no seu mapa não quer dizer que aquilo é um pragmatismo e vai acabar com a sua vida. É ao contrário, você vai falar que bom que eu tenho uma quadratura. A quadratura é um movimento. Você tem que fazer um movimento para alinhar aquilo. Sabe, Silvia, eu percebo muito nessa astrologia terapêutica que existem pontos muito positivos nos mapas das pessoas que elas não usam. Por quê? Porque estão lá e no colo delas. Elas não percebem. Então, eu venho meio que. Eu tenho alguns planetas em Aquário, né? Então, eu tenho essa via mesmo de questionar, de fazer as coisas de uma forma diferente. Então, eu acho que os aspectos desafiadores do mapa vêm para te amadurecer, sabe? Sim. Para você olhar para São os dentro de você aprendizados, né? e olhar suas sombras. Olhar suas sombras. Quando eu Sim. falo sobre isso com as pessoas, as sessões astrológicas, elas têm esse nome porque nem às vezes eu uso duas, três vezes um contato com a pessoa para estar trazendo ela, ou pelo menos alinhando ela com o mapa dela. Né? Como diz a alquimia, é transformar o chumbo em ouro. É Sim. tirar aqueles miasmas, aquelas sujeiras, aqueles entraves, aqueles padrões repetitivos, aqueles entraves psíquicos. Ou pelo menos apontar para que ela possa trazer consciência que cabe a ela a autorresponsabilidade de mudar. Né? A gente vê ainda muito e a astrologia muito isso, né? A pessoa transfere a responsabilidade para o outro. Isso aconteceu na E as minha vida pessoas porque elas são ele. muito imediatistas também, né? Eu fiz uma consulta, porque eu trabalho num site. E aí eu estava fazendo, a pessoa entrou pelo chat. Então a pessoa não está me vendo. Então a pessoa começou a perguntar: a primeira frase que a pessoa colocou, ela falou assim: Nossa, eu não me acerto amorosamente, ninguém me ama, ninguém me quer. Opa! Aí eu comecei a escrever. Imagino Bom, que você escute primeiro, muito isso. você tem que se amar, gostar de você. Aí ela perguntou, mas quando vem uma pessoa para mim? Aí eu escrevi, quando você começar a se amar mais. Não, mas eu comigo estou bem. Pela frase que você colocou lá em cima, que não tem ninguém para você no teu caminho de vida, você não está bem com você. A pessoa encerrou a consulta. Porque ela não queria, vamos dizer assim, um autoconhecimento. Ter a Ela queria. responsabilidade de olhar para dentro. Ela Né? quer respostas imediatas. Quando vê a pessoa, se eu vou ter alguém, se eu ou transo com alguém, o que acontece? Entendi. É isso. Mas só vai Entendi. acontecer se a pessoa mudar o interior, senão não acontece. Entendi. Perfeita a sua colocação, assim, eu concordo muito com isso. E eu vejo que o mapa é um aliado muito grande na exploração exatamente é, dessa reclamação, né? Porque a gente olha o Vênus da pessoa. Às vezes a pessoa tem Uhum. um Vênus grudado com Saturno. O Saturno, ele é o velho, o sábio, mas ele é turrão, ele é bravo, ele não quer saber de mimimi. Se você tem um Teimoso, Vênus, né? ele é persistente, né? Ele quer as coisas ali, colocar limites, é o papel dele. Se você tem um Vênus, que é um planeta tão sensível, próximo a Saturno, você vai reprimir um pouco as suas emoções. Aquilo não fica fácil. E depois a pessoa não entende o porquê que ela tem um desafio para encontrar um par, porque ela provavelmente tem um desafio para demonstrar os sentimentos. Ai, mas Ou não ela dá pode ter. certo com ele, com eu estava com fulano, ciclano, beltrano. E quando as pessoas perguntam, elas estão com 3, 4.
Falei, que interessante, porque precisa sentir, mudar de pessoa para poder conseguir alguma coisa. Então, é que nem uma vez falaram assim, existe um cantor aí que eu falo que a minha mudança de estado, de casamento para de casada para divórcio foi por causa das músicas dele. Eu cantava com tanta emoção que eu consegui materializar. Já não estava bom. Mas é interessante porque, assim, este ser já casou, acho que umas 6 ou 7 vezes. Aí você fala assim, gente, onde está, vamos dizer, o problema, né? Onde está? É nas pessoas que ele está com as pessoas ou está dentro dele? Porque para você mudar de um relacionamento 7 vezes, você não quer aprofundar em nada. Então já não deu, já muda e já muda. E às vezes você deve escutar muito isso também, muda e atrai sempre o mesmo padrão. O mesmo padrão. Eles chamam de dedo podre, né? Ah, eu devo ter o dedo podre. Eu atraio sempre o mesmo padrão. Por quê? Porque esse padrão está dentro dela. É preciso ela identificar e, principalmente, Silvia, assumir que ela precisa... É a lei da atração, né? A lei que as pessoas não entendem. Eu atraio aquilo que eu vibro. Se eu estou daquela maneira, eu vou atrair a pessoa daquela maneira, porque eu estou dentro de mim, está daquele jeito. Uhum. Exatamente. Exatamente. Nossa, eu concordo muito com isso. E o que eu percebo também é que ela... gratidão pelo linda, ó. Nós fomos chamadas de lindas. Ai, é o André. Querido, prazer em vê-lo aqui. Então, falando dessa parte afetiva, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? E eu percebo também que as experiências delas acabam acumulando dor. E também isso passa a ser um impeditivo para um relacionamento novo e oxigenado. Porque elas não partem da experiência, né? Porque quando você tem um relacionamento doloroso, você aprendeu com aquilo. Então, é a partir dali que você, teoricamente, deveria se abrir para um relacionamento já sabendo de uma experiência que você teve. Oi? Tem pessoas que não aprendem na primeira vez. Isso eu acho que é um desafio para a própria pessoa. Sim. Né? É um desafio dela assumir essa suscetibilidade no campo afetivo. E aí, Silvia, eu quero te perguntar como você vê isso no Feng Shui, mas dentro dessa astrologia que eu pratico, a gente encontra muito essa nossa fragilidade emocional nas nossas bases familiares. Né? E aqui a gente abre um campo muito claro de não julgamento. Né? Não tem nenhum tipo de julgamento. A gente olha com amor e com observação e com imparcialidade. Mas a gente vê também que a forma como nós fomos gerados, criados, repetindo padrões lá dos nossos ancestrais, tudo isso é carregado no nosso DNA. Né? O DNA não é essa cor de cabelo, de olho, e isso a gente consegue, no mapa astrológico, ficar muito claro e muito visível. Né? Quando a pessoa chega... Tá me vendo, Silvia? Ficou meio embaçadinho. Ficou, vai ver que pode ser... O meu aqui tá bom, mas às vezes o sinal da internet. Você tá me vendo bem? Tá, tô ouvindo bem e vendo bem. Então, quando a gente... Não são todos os mapas, né? Mas quando a gente consegue olhar isso pelo mapa astrológico, é muito libertador para a pessoa. Né? Porque é um padrão que ela carrega lá de trás. Às vezes, dos bisavós, tataravós. Né? E que isso vem sendo repetido através das gerações. Então, quando a pessoa trata ali, ela tem a capacidade e a autonomia de liberar os ancestrais e liberar os próximos que virão. Isso é lindo, né? Isso é lindo.
E aí, Silvia, eu Você queria falou, pedir... ó, gente, eu vou falar, estão falando que você está falando, está saindo bem. Então eu vou falar algumas coisas, aí vocês me falam se realmente está travando. Você quer que eu Porque aí a coloque o fone? Você acha que melhora, Silvia, ou não? O quê? Se eu colocar o fone de ouvido, as pessoas não estão me Não, ouvindo? estão te ouvindo bem. Ela falou que eu estava travando. Eu não estava falando ainda, né? Mas eu vou falar agora um Então tá pouquinho. bom. Você perguntou sobre o Feng Shui, essa parte emocional, né? Os ambientes, eles influenciam. Principalmente, a pessoa quer uma situação amorosa e ela tem na casa dela, na sala dela, todos os elementos quadrados. Porque o quadrado é o masculino, o quadrado é a base. Se eu quero atrair alguém, eu vou ter que colocar coisas mais delicadas. Então, eu vou ter que trabalhar com os redondos. Então, uma mesa redonda, quadros redondos, uma cortina esvoaçante, não uma persiana. Persiana é masculino. Entendi. Então, quando ela olha o ambiente... Aqui... Então, mas aí tem uma simbologia, tá? Porque é uma coisa espiritual, então tem uma outra conotação. Entendi. Então, assim, você pode trabalhar o seu ambiente colocando para ficar mais feminino. Entendi. Tá? Quando você trabalha isso mais feminino, aí a pessoa acaba atraindo a pessoa ideal para ela. Porque, assim, a energia yang, que o yin é o feminino e o yang é o masculino. Ok. O yang são as linhas retas. Eu vou ao ponto, eu pego e trago para mim. As linhas onduladas é o yin. É quando você enrola mais, vai para o lado mais do feminino. Entendi. Então, você pode usar coisas mais onduladas, mais redondas. Se você quer sair daquela energia assim, tá, eu vou lá, faço, eu tenho ação. Mas a gente precisa ter ação. E as mulheres são mais fáceis de trabalhar nas duas energias. Porque quando ela precisa de alguma coisa, ela vai e faz. Mas quando ela quer deixar o outro fazer, ela deixa. Aí eu falo que, juntando até o tarô nisso, a carta da força. A carta da força é maneiras de fazer alguma coisa. Ok? Eu tenho a força e eu tenho a força. Qual é a diferença? Eu preciso trocar uma lâmpada. Chego no lugar de trabalho e preciso trocar uma lâmpada. Eu tenho duas maneiras de trocar essa lâmpada. Eu pego a escada, ponho lá, vou lá, subo e troco a lâmpada. Ou eu chego no local e falo assim, força física. E a outra, eu uso a força da sedução. Entendi. Então, aí você vai trabalhando a ação e a não ação. Entendi. Deixa eu as te fazer linhas uma retas pergunta. e as onduladas. Entendi. Deixa eu trazer um pouquinho, que eu acho muito bacana, da visão dos 4 elementos. Né? Fogo, Sim. terra, água e ar. Né? Então, eu fico pensando aqui, as pessoas do signo de fogo, Áries, Leão, Sagitário, né? O elemento fogo, ele traz em si a energia dos inícios, né? Do entusiasmo, da criação. Sim. E é uma energia igínea. E isso você consegue aplicar dentro do Feng Shui através da cor vermelha, por exemplo? É a mesma coisa? Então, o vermelho, mas você tem que, tanto as cores como os elementos, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existe
uma sequência, né, desses elementos que você utiliza e que você tem que fazer algumas curas, tá? Então é assim, elemento fogo, elemento água. Vou te dar o exemplo da cozinha, tá? Eu tenho um fogão do lado de uma pia. O fogo evapora a água e a água apaga o fogo. Qual é o equilíbrio? Eu tenho que colocar alguma coisa de madeira ali. Por quê? Porque a madeira com a água ela fica encharcada e o fogo não queima a madeira. Entendi. Então, cria-se um equilíbrio. Entendi. Você pode fazer essa associação, acredito eu, que veio agora assim, signo natal, né? Ascendente e, no caso, lua, vamos dizer assim. Vou pegar o meu. Para nós, astrólogos, é a base da personalidade, Sol, Lua e Ascendente. Então, eu vou pegar o meu, vamos dizer assim. Câncer, água. O Sagitário, o que que é? É fogo, não? Fogo. 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 E o Áries é fogo. Fogo. Né? Talvez você tenha... Oi? Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu tenho o quê? Falando em termos comportamentais, talvez você tenha mais perfil de fogo do que água, que é o seu signo solar. Olha que interessante. E aí eu teria, então, assim, eu tenho que colocar alguma coisa aqui no meio da minha água e dos meus fogos, que é a madeira. Para equilibrar. Para dar esse equilíbrio. Usar o elemento madeira. Então, ver dentro dos elementos o que é da madeira e eu posso utilizar. Posso utilizar até, no caso, como é signo, cor, utilizar a cor. Uma cor que seja da madeira. Ah, que cor que eu posso utilizar? A cor da madeira. Posso utilizar um marrom, eu posso utilizar um meio ocre, que é pro tom da madeira. Silvia, tá me vindo um insight aqui. Aí me vem assim, eu não gosto de marrom. E aí, como é que fica? Entendeu? Entendi. Aí você tem que usar outras coisas, uma pedra, que vai ser nessa linha. Está me vindo aqui para a gente compartilhar, né? De que forma que você... Porque o signo de Câncer é um signo tão lindo, o teu signo solar, e para nós astrólogos, pelo menos para a astrologia que eu pratico, não tem nada mais importante do que a gente desenvolver os atributos do nosso signo solar. Né? Para a alquimia, o Sol é o próprio espírito. E a gente sabe que sim, né? Que atrás desse Sol tem um outro Sol que emana a luz, que fractaliza no céu nas 7 cores, enfim. E aí eu fico pensando, o Câncer, ele é o seu signo solar. Se a gente trouxer aqui que ele pode ser mais desafiante para você, porque você tem mais fogo, né? O Câncer, ele é um signo da cruz da encarnação. É Capricórnio, Câncer, Áries e Libra. Né? Então, você tem 2 signos fortes nos 2 luminares. Né? A Lua em Áries, que é um signo da cruz da encarnação, e o Sol em Câncer. Né? São signos são signos que iniciam as estações. Então, eu estou aqui pensando, né, uma lua em Áries, que ela é uma lua irrequieta, né, porque a lua é água, ela quer acolhimento, e o Áries quer ir para as suas batalhas, né? E o teu Sol, que é uma inversão, o teu Sol, que é a nossa consciência, o nosso Yang, a nossa vontade, ele está em Câncer, querendo cozinhar, trazer os amigos, acolher, receber, pôr no colo, né? E aqui eu estou pensando, fazendo um paralelo de como você pode levar isso na harmonização dos ambientes do Feng Shui. Olha
a capacidade de extensão que você pode ter para estar lidando com esses ambientes ancestrais. Porque o câncer é uma distância. Vem a percepção, né? Vem a intuição. É isso porque que às vezes eu altero. Existe uma regra, né? Eu vou adaptar aquela regra para aquele ambiente, para aquela pessoa, porque da maneira que não vai funcionar para ela. Então eu deixo Entendi. a intuição também agir nisso, porque é com cores, é o pêndulo, é de várias maneiras. A pessoa não chega para você e fala assim, eu não queria mudar isso, porque isso foi da minha mãe, e eu não queria mexer. Aí eu arranjo uma maneira de aquilo ficar novo. E aí é o que eu falo. Muitas pessoas falam assim, tem que jogar tudo fora. Eu falei, não tem que jogar tudo fora. À medida que eu vou no seu ambiente, eu vou adequar a você a consultoria. Sim. Porque não dá para ficar jogando fora tudo que a pessoa... Não dá. Não, lógico, né? Ainda mais nesse processo de sustentabilidade que a gente está no planeta. Mas eu faço a pessoa entrar dentro da... Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma consultoria. Eu entrei no banheiro da pessoa e ela tinha um quadro atrás do vaso sanitário, assim, uma criança chorando. Eu virei e falei assim, nossa, uma criança chorando? Que estranho, né? Aí eu virei para ela e falei assim, bom, esse quadro eu ganhei de uma pessoa que eu adoro, mas a criança está chorando. O que remete a essa imagem? Aí eu fiz uma visualização com ela, coloquei música, conduzi a visualização, e aí ela revelou o verdadeiro sentimento que tinha por trás daquela imagem. O que ela fez? Mandou embora a imagem da casa dela. Essas pessoas, eu imagino que tem muito essa memória afetiva aos objetos. Se olhar o mapa dessa pessoa, com certeza ela tem coisas fortes transitando ali no signo de Câncer, né? Porque o Câncer, não sei se você toca isso, é legal até fazer essa pergunta para você mesmo, né? O Câncer, ele traz essa memória das coisas. Ele rememora, tanto para o positivo, como para as coisas que não foram tão boas assim, né? E aquilo vem. E é importante a gente olhar para isso, porque se for uma coisa boa, nostálgica, positiva, é legal. Mas se for uma coisa que é um transtorno, ele traz uma memória muito automática, né? Então, é legal a pessoa se auto-observar o quanto ela está presa num passado que já está virando um lixo tóxico, né? E que acaba prendendo ela naqueles padrões de repetição. Você sabe que eu uso algumas coisas comigo e principalmente à noite eu deixo tocando reprogramação mental. E eu vou pegando várias. E foi interessante, porque assim, você faz a reprogramação, mas você não sabe o que já fez de efeito em você, né? E foi muito engraçado, porque uma das minhas irmãs virou e falou para mim assim, então, você não lembra tal situação assim, 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 do pai, da mãe? Eu olhei para a cara dela e falei assim, não, mas como você não lembra? Eu falei assim, sinceramente, não lembro. Sabe por que você pode não lembrar mesmo, Silvia? Porque a sua lua está em Áries. A lua em Áries não quer saber de olhar para... O Áries não olha para trás, o Áries olha para frente. Pois é. Pode ser por aí. Então, talvez esse filminho de rememorar seja uma coisa que não faça parte. Que não era importante para mim, era importante para ela. Ela é uma virginiana. É importante para ela. Mas para mim, não tinha importância. Então, foi embora. Mas como? Não lembro e não faço questão de lembrar mais. Não faz parte da minha vida. Uma hora a gente tem que ter um tempo para sentar e a gente fazer um pouco de cruzamento
né, do Feng Shui, isso está me vindo aqui, do Feng Shui com Sim. astrologia. O Feng Shui Porque disso astrológico. pode ter um ponto de intersecção maravilhoso, que pode ser uma terceira ferramenta terapêutica para a pessoa. Sim, com certeza. Eu queria trazer aqui um pouquinho, com a sua licença, um pouco essa história do planeta Saturno, né? Pode, à vontade. É É nossa porque, live, não é minha. sim, é porque as pessoas perguntam muito, né? Ah, o novo ano astrológico que começa dia 21 de março vai ser regido pelo planeta Vênus. Então, a gente está saindo de um ano que foi regido pelo Sol, né? Pela nossa identidade. O Sol é a nossa identidade, né? A gente mostra o que veio. É o Sol da nossa autenticidade. O Sol traz a nossa autenticidade, o nosso lugar no mundo. Era um ano muito importante, que termina dia 21 de março, da gente fazer o nosso signo solar brilhar, né? E aí termina e começa a Vênus. Só que dentro de um ciclo maior, existe Saturno na regência de 36 anos. Isso dentro da astrologia suméria, né, dos caldeus, lá da Babilônia, da Mesopotâmia, que é essa astrologia que eu aprendi, que faz sentido para mim, né? Que eles usam aquela estrela dos magos, que você já deve ter ouvido falar. Então, Já. dentro do ciclo de 36 anos, que começou em 2017 e termina em 2052, a gente tem Saturno aqui, na parte superior do guarda-chuva. E aí, ano a ano, vão mudando os planetas. E aí eu trago um pouco essa reflexão que o Saturno traz esse convite de mexer na nossa psique com relação a trazer amadurecimento. Né? Quando a gente fala, ah, então vai ser um ano lindo do amor, né? Porque a Vênus rege tanto Touro como Libra, né? Então ela traz esse arquétipo da leveza, da harmonização, do equilíbrio. Ela é leve, ela é mais leve, mas e as pessoas falam, ah, então os relacionamentos, vamos amar, vamos namorar. Ok, mas a gente não pode esquecer que ela está embaixo de Saturno. Então, na verdade, é um amadurecimento para as relações. A gente vai receber Aprender, né? para a Aprender a se gente. relacionar amorosamente. E assim, com amadurecimento, com responsabilidade, com seriedade, que essas são as palavras de Saturno. Responsabilidade, seriedade, estrutura, amadurecimento, isso são as palavras dele. E se ele vai estar até 2052, é importante que a gente se afinize com ele, né? Ele, junto com Júpiter, ambos em conjunção, fecharam um ciclo de Terra no dia 21 de dezembro de 2020, né? Que ficou muito famoso isso. E é mesmo, depois de 200 anos, esses grandes cronocratores, que são os regentes do tempo, Júpiter e Saturno, saindo do elemento terra e entrando no elemento ar, fecham um ciclo dessa coisa da materialidade excessiva que a gente estava vivendo, né? O elemento terra, ele é maravilhoso, mas na distorção é o ter, é o querer, é o produzir excessivamente, né? Então, agora entrando o elemento ar, Aquário, ele também é regido por Saturno. Olha que interessante, Silvia. O Saturno rege Capricórnio e ele rege Aquário. Então, o Saturno ele está fazendo essa ponte do velho e indo para o novo. Toda essa desconstrução que a gente está vendo que está acontecendo, né? Que foi bem marcada por aquele monte de planetas em Capricórnio, Saturno, Plutão, enfim, que teve essa desconstrução, esse monte de coisa acontecendo em nível social, político, religioso, ambiental, que Sim. também acontece na nossa vida, né, Silvia, do macro para o micro. Agora, essas forças estão se focando para o elemento ar, Aquário.
e também regido por Saturno. Saturno entrou em Aquário, Sil. Ele vai ficar 2 anos e meio em Aquário, junto com Júpiter. Júpiter fica 1 ano. O ciclo de Júpiter é 1 ano por signo. O ciclo de Saturno são 2 anos e meio em cada signo. Então, eles são importantíssimos. Vindo para o elemento ar, é outra coisa que a gente vai estar vislumbrando, né? O elemento ar, e isso é bem legal a gente falar, ele traz essa coisa da sociabilização, da comunicação, da tecnologia. O aquário em si, ele traz essa coisa do social, do desenvolvimento humanitário dentro de nós, né? A gente vai estar muito focado nos grupos, o que a gente pode estar fazendo juntos para construir uma sociedade mais equânime. Isso é muito uma premissa do Saint-Germain, né? Na Era da Liberdade. Oi, Rose! Beijo, amiga, taurina. Então, a gente traz essa reflexão que o Saturno vai estar pedindo também essa estrutura, a mesma responsabilidade, né? Essa responsabilidade, essa estrutura na construção dessa nova sociedade. Né? Então, a gente vai ter... A Vênus hoje está em Aquário. A Vênus, mas ela transita rápido, ela fica 1 mês e meio em cada signo. Mas ela está lá em Aquário. Né? Então, gostaria de trazer essa expansão da consciência para essa coisa do Aquário, que é onde entrou Saturno e Júpiter. Né? A importância que a gente vai ter de nos aprimorarmos em nossa comunicação, nas nossas relações interpessoais. E lidar com as outras pessoas. Processos empáticos, Silvia. Sim. Sabe? Aprender a desenvolver a escuta e a reagir menos, né? Porque isso é muito natural no ser humano. A gente reage muito. A gente vive reagindo e não percebe, Sil. Sim. Né? Eu gosto muito de escrever, e nos meus textos é uma tônica eu falar do processo de autoobservação, respiração, para sair do automático e olhar aquela pessoa. Começar a sentir o que pode ter por detrás de uma comunicação violenta, entre aspas, né? Porque a gente está reagindo a todo momento. Então, o Aquário, impossível não falar dele nesse momento, né? Eu não sei, as pessoas falam, ai, Badur, os astros estão falando, é o início da nova era de Aquário? Eu não sei. Eu sei que o que a gente observa, Sil, em ciclos, isso é verdade. Se a gente pegar a astrologia mundial, os ciclos acontecem de 2160 anos. Sai da era de Peixes, vai para a era de Aquário. Agora, falar quando é a linha... Se está no meio, se está no começo, se está no fim. É uma caminhada. É muito abusivo a gente afirmar. Mas eu sinto que existe uma tônica grande já em Aquário. A gente vê essa coisa dos processos de sustentabilidade, defesa da natureza, a utilização, até processos de arquitetura, utilizando produtos que não agridam a natureza. Então, a gente vê que isso é latente em nós. E cada vez mais a gente vai estar juntos, se abrir para essa coisa. Gostaria muito de trazer um pouco esse olhar da astrologia como eixo, né? A astrologia funciona por eixo. Quem faz eixo com Aquário é Leão. Então, o Leão tem essa coisa do autocentramento dele, né? Ele traz o eixo complementar dele de Aquário, que é quando eu levanto os meus olhos daqui e olho para a humanidade. Né? É muito legal a gente divulgar e difundir esse tipo de filosofia aquariana. Né? E aí eu compartilho no Feng Shui, eu vejo o Aquário uma linha muito moderna, inclusive Aquário é ligado à tecnologia, né? Tecnologia, redes.
E aí eu vejo o aquário uma coisa muito clean, né? As coisas Tem modernas. modernidade, os ambientes não muito cheios de coisas, porque assim, no Feng Shui tem também a tua casa, a análise feita se é um elemento terra, fogo, água e ar, e por que não também fazer a análise do ambiente por conta do signo, É isso que eu estou te falando, que a gente pode tá? uma hora conversar. Exato. Então, em estado momento, a sua casa, você está no teu ascendente. Então, Você usa você o fica. baguá, é isso? É o baguá que vocês usam, né? Sim, a gente usa o baguá, que é um polígono de 9 lados, né? 8 e mais o centro. E cada lado vai ser uma área da vida da pessoa, tá? A gente pode juntas desenvolver uma terceira Sim, é técnica. que nem Olha que quando legal. eu leio o tarô, o baralho cigano, o que eu fiz? Eu desenvolvi, porque vocês têm a mandala astrológica. Eu falei, não, não quero ler na mandala astrológica, eu vou ler na mandala do Baguá. E foi o que eu fiz. Eu montei a mandala do Baguá com todas as áreas e eu leio em cima disso. Dali dá para fazer, já veio um desenho a mais. Entendi. Agora já veio um desenho a mais, né? De assim, eu se colocar nisso, mas colocar que eu não vou ficar falando no ar aí, depois a gente conversa pessoalmente. Depois a gente conversa, porque está me vindo assim É o muitos que vem. insights. Se a É, gente conhece, né, dentro dessa astrologia terapêutica comportamental, a gente consegue ter um perfil do ser humano, como que ele responde, o temperamento dele, o comportamento dele, né, sim, baseado muito nos 4 elementos. E a partir daí, sabendo disso, você pode usar para estar aplicando no Feng Shui algo que se aproxime mais, digamos, do bem-estar dele, de como que ele vai se sentir mais à sim, vontade, sim. né? Mais em Os elementos casa. que vão trazer uma maior conforto, não só Bem-estar, físico, o bem-estar, bem-estar. exatamente. Faz todo sentido. É, Eu acho que as coisas é, caminham juntas, né? As coisas elas caminham juntas, elas usam linguagens diferentes, mas lá no fim o objetivo, se você somar, é positivo e terapêutico, né? Acaba sendo positivo e terapêutico. sim, com certeza. E dá para usar N elementos dentro disso, associando e fazendo um caldeirãozinho, né? De bruxa, Sim, sim, a gente colocando mexe o nosso caldeirão que é a e alquimia. será que é a alquimia, que é a Exato. alquimia. Será que tem alguém querendo fazer alguma pergunta para a gente? Quanto tempo a gente tem, Pessoal, Silvia? vocês aí, vocês estão. Está aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Silvia, eu estou Vocês podem perdida no tempo. perguntar. Não, A gente olha, nós estamos, teoricamente, daqui 7 minutos dá 1 hora. a gente está no fim, então, entendi. Mas, não, mas ó, a gente vai. Normalmente o Instagram está deixando ultrapassar. Então a gente vai fazendo. A gente já deixa depois despedido e se cair, caiu. Mas não tem caído. Eu Tá acho bom, que eles aumentaram o tempo de live das pessoas. Pelo menos tá bom. algumas. Fica tranquilo. Silvia, fica à Gente, vontade se você quiser alguém perguntar quer alguma perguntar coisa, se alguma as pessoas coisa? quiserem. Ninguém quer perguntar? Nossa, gente! Não, mas tudo bem. Então, é interessante mesmo. No, no Baguá, eu tenho 8 lados, 8 posições. Na astrologia, você tem 12. 12 Certo? casas, 12 12 signos. casas. Mas eu tenho outros gráficos do Baguá que você divide em terra, fogo, água e ar. Que, no caso, os signos, eles também estão divididos. Então, dá para fazer uma junção e acabar o Feng Shui entrando nessa parte astrológica. Sim, Fora que sim. cada pessoa é um elemento.
Eu quero. Sandra Novaes, faz a pergunta. O que você quer? Eu quero. Faça a sua pergunta. Sem problema nenhum. Oi, Sam! Né? Então, você consegue até no teu ambiente, você pôr o que precisa dentro desses elementos. Que vai estar associado ao signo também. Sim, eu penso que quanto mais a gente conseguir integrar as possibilidades terapêuticas, quem sai ganhando é a pessoa, né? Exatamente. Ela está fazendo a pergunta? Até agora não escreveu, porque são técnicas, e técnicas se inventa, se cria. E se desenvolve, né? Tem que ter um fundamento para aquilo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu gostaria também de trazer do signo de Aquário, enquanto a Sandra não faz a pergunta dela. O Aquário, ele traz uma tônica de trazer fundamento para as coisas, explicações para as coisas. Ele é conhecido como cientista, né? Os aquarianos, eles são muito cientistas. Eles querem pesquisar, eles querem saber. Essa coisa do conhecimento, da informação é muito importante. Ela escreveu. Alguém com terra em 2 casas e lua em ar deve usar objetos e cores do fogo? Olha, ela já misturou as duas coisas, que legal. Deixa eu ler novamente. Alguém com terra em 2 casas e lua em ar. Né? Eu não entendi muito bem as terra em 2 casas e lua em ar. Mas, Sam, deixa eu te falar, depois a Silvia fala do dela, a composição dos elementos de terra e ar é desafiante dentro de uma visão astrológica. Né? O elemento terra e o elemento ar. Eles são desafiantes entre si. A gente costuma dizer que dá poeira. Né? Você tem o ar, aí você joga a terra, cria uma poeira. Então, são elementos desafiantes. Algo no meio para centrar isso. Eu penso que tem que trazer um pouco de água. Água. Né? Eu acho que a água é importantíssima aí, para nutrir essa terra. Exato. Ela vai virar então, barro, vamos dizer. O sol, sim, e aí a terra fica melhor preparada para germinar. Senão fica seco, fica árido. Sol e ascendente em terra. Então, veja, são pontos astrológicos importantíssimos, Sandra. Sol e ascendente. O que é o Sol? É a minha consciência, é a minha vontade, é a minha identidade. O que é o ascendente? O ascendente é o que estava ascendendo a leste quando você nasceu. Então, é o nosso cartão de visitas. O ascendente é o que a gente é sem fazer força. Tipo assim, eu sou o meu ascendente, é meio que automático. Né? E então, são 2 pontos importantíssimos em terra. Eu preciso do quê? Aí eu preciso de uma aguinha. Eu preciso humanizar. Eu preciso nutrir isso aí. Né? E aí, dentro do falou em colocar o quê? Objetos e cores no fogo. Se você precisa, no caso, que a Sandra está falando que precisa Eu não vi da isso. água. Tá. Você não vai usar os elementos do fogo. Você vai usar as né? cores mais amenas. Porque cores do fogo são todas aquelas que estão ardendo. Então, é vermelho, laranja. É arder. E aí você não tem que arder. Você tem que tranquilizar. Achar o meio do caminho. Balsamizar. E aí, no caso, você vai usar os tons azulados, esverdeados. Sem ser muito forte, né? Talvez mais pastéis. Não, depende. Vai depender dela, do humor dela, do que ela se sentir bem também. E tem que ver. Assim, o consultor, não tem como eu virar e falar assim. Chego na casa da pessoa e falo assim: olha, coloque uma parede vermelha aqui. E a pessoa detesta vermelho. É aquilo que eu estava perguntando. Ela vai colocar aquele vermelho só porque o consultor falou que tem que colocar, porque é regra.
Agora, Aí Silvia, vão se a me gente... xingar até a 10ª vida, ou seja, mas se a gente... Interessante isso que você gravada. Pessoal, travou aí para vocês? Travou? Silvia, tá picotando. voltou. Voltou, Você falou que a voltou. gente o Deixa eu mapa pegar ele. dela. Deixa eu pegar esse gancho que você trouxe, olha que interessante, é uma coisa para a gente começar a desenvolver uma pesquisa. Se você fala, olha, aqui um vermelho ia ficar bom, a pessoa fala, eu detesto vermelho. E aí a gente vai olhar o mapa astrológico dela, falta o elemento fogo. Será que é por isso que ela detesta? Porque a ausência de fogo, ela pode não ter a força, a iniciativa, a energia do elemento. Sim. Então, isso poderia reforçar a necessidade daquela parede vermelha. Entende o que eu quis dizer? Ou o Sim. contrário, ela pode ter muito fogo no mapa. Ela pode ter Uma muito vez, fogo. foi na numerologia. Fizeram a minha A Silvia numerologia está e foi falando que a Silvia constatado que sumiu. faltavam... Oi? Tô aqui. A Sandra Novaes está dizendo a Silvia sumiu. Eu tô aqui, gente! É a Voltou, internet. Sandra. É a internet. Então, fizeram o meu mapa numerológico das cores. Das cores. E das cores. E assim, o que falta no meu nome é azul, rosa e laranja. O azul eu uso normalmente. Voltou. O rosa eu procuro usar no amor incondicional. E o laranja é o ar, eu falo. E foi mostrado para mim que eu tinha em excesso vermelho, ou seja, eu não consigo usar vermelho. Porque se você tem Olha uma que cor em excesso, interessante. você não consegue usar. E quando na época de namoro, meu ex-marido só me dava blusa vermelha porque ele adorava vermelho. E eu me sentia mal quando eu colocava, e tinha que colocar, né? Para agradar o outro. Então a gente fazia isso na adolescência. E aí, quando eu descobri que... Eu falei, não, acabou. Vermelho para mim não tem condições. Vez ou outra, para alguma coisa, sim. Mas integral não dá. Então, isso faz sentido e vem ao encontro do que eu falei. Você tem fogo no mapa. Se você tem o ascendente em Sagitário, né? Fogo. A lua Sim, e em a lua? Áries é fogo. Então, o elemento fogo que se traduz pela cor vermelha realmente pode ser um excesso para você. Um excesso. Faz Exatamente. todo E aí a sentido. falta era o azul, e aí vamos dizer assim, câncer já é água, né? Mas precisaria mais. Então, eu sinto, até porque te conheço, né? Nós partilhamos lá da casa do Dr. Goldenberg. Gutenberg. Eu sinto que esse câncer, ele está trabalhando com 50% ainda em você. Você tem muito potencial desse câncer que você ainda não usa. Sim, Por quê? com certeza. Não é porque você não quer, óbvio. Esse é o meu papel quando eu falo de astrologia terapêutica. É porque você tem uma lua em Áries e um ascendente em Sagitário. Se acorda todo dia com o fogo de Sagitário. Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá, vamos expandir, né? Expandir é a palavra de Sagitário, né? Quais Vamos são os meus executar. ideais? Então, talvez, Silvia, olhar mais, trazer esse cientista interno seu e olhar mais o que você precisa trazer de elementos para acessar melhor esse câncer, porque sempre vai ser um desafio. O regente de câncer está em Áries. Quando você pensa em se aquietar, a lua te leva para fora. A lua fala, vamos lá, e ela ferve, né?
É uma lua inquieta, ela fica impaciente, né? Mas Exato. extremamente apaixonada. Né? Ela traz aquela verdade apaixonada, mas é apaixonada pela vida. Né? O signo de Quando eu Áries, vou ele traz fazer essa algo, paixão. tem que ter sentido, eu tenho que gostar, porque senão não vai sair. Não, não rola. Não rola. Essa conexão tua da Lua com o Áries tá realmente colocando as tuas ações empreendedoras, o que te motiva é essa conexão de alma, né? O Áries, ele é o primeiro signo de fogo, ele é o poere, né? Tudo para ele, ele quer ir. Se ele fala, você não vai, então você fica, ele vai. Ele quer ir nas batalhas dele. E tem muita Sim. verdade, né? O elemento fogo fala de muita verdade, né? Tá aqui a minha velhinha de alquimista, tá aqui acesa, né? Ele traz esse princípio do espírito. Então fica tudo muito leal, muito genuíno, né? As tuas emoções são emoções legítimas. O que você sente ali, você está sentindo mesmo, é É legitimado aquilo, e aquilo. não dá para disfarçar muito, não. E não segura, né, Silvia? Não disfarça. Não tem muito o que disfarçar, não dá para fazer uma cara de paisagem. Não é Exato, assim? exatamente. É assim. Recentemente eu comecei um curso de baralho cigano, né, lá no Doutor. Mas é muito interessante, porque assim, eu amo falar. Levei o meu projetor e fazendo a aula de 15 em 15 dias agora vai ser, né? Eu falei, gente, e eu vou falando, a coisa vem. Flui. Exemplos flui. Eu amo falar. Porque você está É o de corpo elemento e ar. alma ali. Aquilo está te mexendo emocionalmente, a tua lua está se nutrindo Exatamente. daquele prazer, daquele momento de estar ali ensinando para as pessoas o teu curso de baralho cigano. Olha, Exatamente. isso é fantástico, isso é viver a tua lua. Mas ela te dá esse desafio de você interiorizar no sol canceriano, que é lindo. Eu deixo, porque assim, as cartas são aquilo, é aquele significado, não tem assim muito. Mas o que vem da intuição, que aí é o câncer, o que vem para falar coisas a mais. E é isso que aí a mescla de uma coisa com outra. É muito gostoso. Eu sinto, Silvia, que você, com esse sol em câncer, tem o potencial de entrar um pouco naquele seio familiar da pessoa que você está atendendo, sabe? E buscar lá, na raiz, aonde a coisa começa. Talvez Sim. você experimentar em alguma carta que você abra, deve ter alguma carta que fale disso, fazer com que a pessoa incite a se falar da sua ancestralidade, da sua família, porque isso provavelmente vai te responder uma dificuldade que ela está te trazendo, entende? Sim, E é uma entendi. facilidade que você tem de acessar porque você tem o Sol em Câncer. E o Câncer, ele é ancestral. Não tem como, né? O Câncer fala das nossas raízes, na nossa árvore. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Será que alguém quer fazer mais alguma pergunta, Silvia? Alguém quer fazer pergunta? Vocês, pessoal, que vocês que estão aí, façam as perguntas. A Perguntas gente lê sobre aqui já. Ó, astrologia ou a sobre live vai ficar no IGTV, gente. E depois eu vou colocar no YouTube, tá? Então no vocês seu vão ter canal, né, Silvia? porque tem muita gente que não tem ainda Instagram, não tem os outros meios. E o YouTube as pessoas conseguem entrar, então eu vou baixar e colocar no YouTube também, Entendi. tá? Vocês podem deixar os seus curtir, depois compartilhar. Vou deixar o link também da Sandra aqui do Instagram, vai estar o meu. E vocês sigam a gente lá, né? Para agitar mais. E qualquer outra pergunta, se a gente não respondeu aqui, você não lembrou agora, você pode escrever lá no IGTV, que a gente Uhum, vai ver uhum. e aí a gente responde. Com Sem problema certeza, nenhum, Silvia. Com certeza. Qual né? que é o nome do seu canal no YouTube? No YouTube é Silvia Caringe. Ah, é Silvia Caringe? Não é Alquimia da Silvia Alma? Caringe. Não, aí no caso, a alquimia era a rádio que eu tinha.
Entendi. né? Tem um outro canal, mas eu estou alimentando o da Silvia para aumentar um pouquinho mais, né? Tá Então, ótimo. mas eu ponho o título tudo da alquimia da alma, que é são as lives, Entendi. tá? Ninguém acho que quer perguntar mais. Mas Você tudo quer bem. fazer alguma pergunta? Eu já fiz as minhas perguntas para você sobre Feng Shui. Não, as perguntas que seriam fora, nos bastidores. Por quê? Entendi. Porque veio algumas ideias e que a gente que vai ter que conversar tete a tete, é alguma coisa que vai sair aí, gente, algum projeto, alguma coisa que Uma vai sair aí. terceira ferramenta, né, Silvia? Uma terceira ferramenta Tanto aí, para eu usar como para você usar. sim, entre Você Feng é assim, Shui, astrologia. idealizadoras de uma certa ferramenta. Tá, Me tá, veio isso já hoje de manhã, já veio. Quando eu falei, entendi. opa, hoje a live é com a Sandra. Aí começou já a vir coisas. Eu falei, opa, tá bom. Legal. E algumas coisas até para eu ler. Eu falei, então tá. Né? Eu Legal, falei, tá bom. legal. Né? Então, assim, aguardem algumas coisas para este ano Sim, diferentes. então Porque é é assim que isso, a coisa Silvia. vai acontecendo, né? Eu acho que é isso. Foi ótimo, Olha, maravilhoso. gente, então a gente já vai. Ó, já passou 10 minutinhos do horário. É, eu agradeço imensamente Eu que a agradeço, sua Silvia. participar. Eu, se for, eu vou fazer um convite. Não sei se você vai aceitar, né? Mas eu gostei muito e tem muita coisa que a gente pode explorar, Tem. tá? Eu De queria ter maneira falado um diferente. pouco, a gente não falou, mas também não era o tema, né? Essa história da respiração, né? A Então, a gente importância da gente. poderia fazer assim. Deixa eu fazer meu convite. Deixa eu fazer meu convite. A gente pode marcar uma live por mês, tá? Sei lá, a primeira semana, a segunda semana, a última semana, tá? Aí eu vou deixar você escolher qual semana. E todo mês a gente vem e vai fazendo esse bem bolado, porque eu acho que é uma Sim, coisa que dá certo dos dois lados, sim, porque sim. Eu senti a gente também uma entendeu? sinergia muito boa. A E vai respiração, ajudar mais pessoas. Olha lá, sim, a porque é Sandra a nossa adorou, tá vendo? intenção. Olha lá. Essa Então, coisa da respiração, eu digo neste momento, até por causa que tem um estélio em Aquário, tem 5 planetas em Aquário. Aquário é um signo de ar, né? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, a nossa respiração, ela não acontece, a gente não pensa para respirar, né? A respiração entra pelo sim. sistema nervoso autônomo. Então, com esse excesso de ar, a gente pode ir diminuindo o nosso fluxo respiratório, né? E aí a gente fica muito argumentativo, fica impaciente, fica irrequieto. Eu queria Ansiedade, né? fechar fazendo esse convite para as pessoas desenvolver essa história que eu sou muito repetitiva de autoobservação. Autoobservação e respiração consciente, sabe? Para a gente não retrucar, para a gente ir voltando para o nosso centro, treinando essa história de caminhar para um mental superior, né? Exercitar. A gente precisa se disciplinar para isso, né? A gente precisa fazer isso com Você tem canal no disciplina. YouTube, Sandra? Não, eu não tenho, Silvia, eu não tenho. Porque eu temo não ter tempo para isso. Porque quando eu começo, eu vou, né? E os atendimentos acontecem e eu intercalo com aula de yoga, então eu preciso realmente me organizar para isso. Mas A realmente gente é um conversa sobre conteúdo, isso. a gente conversa O com Feng calma Shui depois. vai da organização. E na astrologia, o signo de Virgem também organiza. Então, Então, a gente pode conversar a respeito, ainda fechando também com Mercúrio retrógrado, né, que ele está no céu retrógrado até o dia 20 de fevereiro, então a gente fica menos para fora e elocubrando mais, uhum. e isso é natural, é bom, né, a gente desenvolver esse processo de reflexão interna. O convite é parar de brigar com os aspectos desafiadores e trazer eles a nosso favor, né? Essa Porque tudo é astrologia do aprendizado. autoconhecimento.
E é isso. O aprendizado. O pessoal que esteve com a gente. Qual é a sua mensagem final? A mensagem final é para a gente respirar e se manter no presente. Se é um momento que a gente não pode fugir, é do presente. O passado já foi, o futuro não chegou, vamos desfrutar deste presente. E o presente a gente desfruta trazendo o centramento pela respiração e pela autoobservação, sabe? Está aqui no presente. Quando a gente fica no presente, a gente expande um campo mais amoroso, mais flexível, mais compassivo, mais empático, sabe? É treinar essa coisa de ficar no momento presente. Eu acho que é isso. Agradeço a oportunidade. Gente, a minha mensagem para vocês é assim, além de vocês respirarem, observem o seu entorno. Observe o que você tem na casa. Tá? E aí você faz um exercício simples. Olha, põe uma musiquinha, fecha os olhos e sinta aqueles objetos que você tem na sua casa, um a um. Aquele objeto, aquela mesa, o que for, quando te der uma sensação não boa, tá no momento já de tirar ele da onde está. Porque na sua casa você tem que ter somente coisas que te agregam e não que te maltratam. Perfeito. Então, pega a respiração da Sandra, que a Sandra falou. E a autoobservação. E faz essa mentalização. Sente o objeto. E você vai saber o que está errado dentro da sua casa. O que não serve mais. Perfeito. Perfeito. Okay? Muito legal. Gratidão, Sandra! Grata, Silvia. Grata para o pessoal que estava aí, que interagiu com a gente. Um beijo, que a gente possa se encontrar muitas vezes. Com certeza. Tá? Beijo, Silvia. Gratidão para todo mundo também. E você, quem chegou no final, vai lá, volta no IGTV, vai estar lá essa live nossa, ok? E eu vou pôr os contatos também da Sandra. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão. Grata, Sil. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.